Bom dia a todos. Só aceitar aqui um aluno, a Raquel. Bom dia a todos. Bem, hoje a gente vai continuar a aula que eu já tinha iniciado semana passada. Eu só gostaria que vocês me dissessem aqui no chat se vocês estão conseguindo me ouvir. E aí a gente começa. Então tá, vamos para a aula. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o gênero reportagem, como ele é importante para nós, para o nosso entendimento do mundo, como esse gênero ele consegue nos explicar vários assuntos atuais e várias questões que a sociedade está vivendo no nosso contexto. Por exemplo, semana passada eu mostrei uma reportagem, não era sobre o coronavírus, era sobre maneiras de se prevenir do coronavírus. Então, o que eles fizeram com aquela notícia? Os repórteres, né? Eles pesquisaram, eles foram atrás de especialistas para o quê? Por que eles vão atrás de especialistas? Porque eles vão atrás dessa interlocução, desse outro para poder falar, para dar mais veracidade a o texto que vai ser escrito por eles. Então, a partir do momento em que uma reportagem é feita, ela precisa, sim, de um aprofundamento maior que o que acontece com a notícia já é diferente. A notícia, ela tem o caráter informativo, como a reportagem. Entretanto, a notícia não se preocupa muito na questão de aprofundamento daquele texto, ou daquela notícia, ou daquele fenômeno que está acontecendo socialmente. Por exemplo, no começo do ano, logo quando o coronavírus, um exemplo, né? Porque a gente viveu, porque eu toco muito nesse exemplo, porque geralmente o que a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia. E aí o que aconteceu? O mundo, ele se voltou para a China, ele foi lá, olha, está acontecendo uma pandemia, uma nova gripe. Então, o que houve? Como as pessoas não tinham muitas informações naquele momento, só foi noticiado, só foi feito aquela notícia informativa sobre que estava acontecendo um surto de uma gripe desconhecida. Depois de muito tempo, de muita pesquisa, aí sim surgiram reportagens como, por exemplo, como se prevenir da doença. Gente, uma dúvida. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Sim. Tá. Bem, já as reportagens, como, por exemplo, teve uma reportagem que eu li um tempo desse, que era sobre por que existe grupo de risco, como esse grupo de risco ele afetava quando a pessoa tinha a doença. Então, essa basicamente é a diferença entre reportagem e notícia. Depois que eu passar pela reportagem, depois que vocês fizerem mais exercícios, que eu vou passar mais exercícios para vocês, mas vai ser só depois, tenham um pouquinho de calma, eu vou passar exercício de reportagem novamente e na próxima semana a nossa aula vai ser sobre o gênero notícia. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei pela reportagem, que ela é muito mais aprofundada, e depois a gente vai para a notícia, que é um pouco mais simples. Não que ela não seja importante para o nosso contexto social, ela é extremamente importante pelo sentido da velocidade. Mas, às vezes, algumas notícias elas podem ser equivocadas por conta dessa rapidez que esse gênero textual ele reclama. É uma forma dele exigir de toda a parafernália tecnológica ou midiática que seja quem é que dá a notícia mais rápida. A gente tem isso na nossa sociedade. Então, vamos continuar aquele texto que eu fiz com vocês, eu estava fazendo a leitura com vocês, daquele primeiro texto. Não sei se vocês se lembram. Bem, tá aqui, eu acho. Já está aparecendo? Ah, meu Deus, cadê? Hoje a aula vai ser só de 40 minutos mesmo, não se preocupe, eu não vou me alongar muito.
porque é muito difícil também para vocês ficarem assistindo uma aula tão longa, né, de 1 hora, 2 horas. E a internet, às vezes, não dá muito certo, né? Mas, enfim, a reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades, produtos de relevância pública. Tem alguém querendo me mandar uma mensagem? A Tawane está querendo entrar. Ou menos aprofundar. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos, que são... Os tópicos são os temas, tá, gente? Política, economia, turismo, cultura, ecologia, saúde, entre outros. Alguns alunos fizeram reportagens, né, que eu pedi para pesquisarem sobre reportagens, que é a última atividade que eu passei. E aí muita gente fez reportagens sobre o meio ambiente, sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil de forma exagerada, né? E tudo isso, né, como a gente percebe, algumas reportagens, elas foram... Alguns alunos mandaram reportagens mais sobre o impacto dessas queimadas. Outros alunos mandaram reportagens mais sobre o efeito econômico que essa queimada pode trazer ao Brasil, né? Então, eu vou até anotar aqui. O tema, por exemplo, vou botar uma letra maior. Cadê? O tema, meio ambiente. Quando a gente fala sobre o meio ambiente, existem vários focos para a gente falar sobre o meio ambiente, várias formas em que uma reportagem pode se vincular a esse tema, como cada aspecto... Peraí, só ver quem está na sala. Tem muita gente querendo entrar ao mesmo tempo, eu tenho que parar. Então, vou ter essas interrupçõezinhas aí. Enfim, então, aqui o tema meio ambiente. Aí eu quero fazer uma reportagem sobre os efeitos econômicos quanto ao desmatamento, certo? Aqui a gente está falando sobre o quê? Meio ambiente. Vamos ver, dentro desse tema meio ambiente, qual outro tipo de reportagem eu posso fazer? A reportagem sobre a diversidade animal e florestal no Brasil. Então, o que vocês veem aqui? É o tema, né, meio ambiente. O foco da reportagem é o quê? O primeiro é o econômico. E o segundo é sobre a questão da diversidade animal e florestal no Brasil. Então, aqui são 2 tipos de reportagens. Elas têm a mesma temática, mas o foco é diferente, certo? Bem, continuando. O gênero textual, reportagem, ele não se limita apenas a um novo fato ou algo pontual, como a notícia. Como eu falei, a notícia ela tende a ser mais rápida, ela tende a querer essa velocidade, então ela não se aprofunda, algumas notícias, a maioria delas, não se aprofunda de fato naquele fenômeno. Como eu falei no começo da aula. Logo quando surgiu o coronavírus, o que aconteceu? Deram só a notícia, tem uma nova gripe na China. Mas ninguém se aprofundou, ninguém nem sabia qual era o nome da doença. Então, a gente percebe essa diferença do gênero reportagem com a notícia quando a gente vê, quando a gente lê um jornal. Certo? Então, ele não se limita a isso. A reportagem pode aprofundar uma notícia ou pode aprofundar uma temática, como eu fiz no meio ambiente, por meio de uma investigação que conta com a apuração de dados, entrevistas, pesquisas de documentos e resulta em um texto com relatos, exposições... Peraí que estavam me ligando. Exposições, depoimentos, gráficos, fotografias. Vocês se lembram no começo do ano daquela reportagem que eu pedi para vocês fazerem, que era da escola, que era sobre fotoreportagem sobre as condições da escola? Então, vocês não foi um fato novo, né?
Vocês não se utilizaram de um fato novo ou algo que é pontual, mas sim sobre a condição da escola de vocês, algo que vocês vivem cotidianamente. Todos os dias vocês estão naquele ambiente. E aquela reportagem que eu pedi para vocês fazerem, que a maioria dos alunos fez, foi justamente para vocês enxergarem o potencial da reportagem como uma maneira de mostrar a nossa visão para o mundo, de se posicionar no mundo. Então, quando eu pedi aquele exercício, cada aluno ele ressaltou um ponto que incomodava ele na condição da escola. Por exemplo, muitos alunos tiraram foto daquela parte, meio que um terreno baldio, né? É um terreno que fica ao lado da escola. E muita gente tirou foto do mato que estava crescendo. Outros alunos tiraram foto dos banheiros. Outros alunos tiraram foto da fiação elétrica. Ou seja, olha como vocês fizeram. Eu fiz o tema, né? O tema que eu pedi para vocês foi sobre as condições da escola. Vocês se lembram disso? Acho que se lembram, sim. Tema. Condição da escola. Um aluno fez, o foco 1 do aluno foi condição do banheiro. Essa condição do banheiro, ela está dentro da condição da escola. Só que ele fez um foco diferente. Outro foco foi sobre os alagamentos, né? Alagamentos. Outro foco foi sobre a fiação elétrica. Então, teve esses vários focos em uma mesma notícia, certo? E o que é isso que eu falei para vocês? É o nível de subjetividade do texto. O que é esse nível de subjetividade? Eu falei isso na aula passada. Esse nível de subjetividade é o quanto tem do eu no texto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma professora na escola que ela não se incomoda muito com o banheiro. Então, ela foi fazer uma pesquisa sobre a fiação elétrica, que é algo que incomoda mais ela. Já para a Natália, o que é mais importante para mim é o banheiro. Então, se eu fosse fazer uma reportagem, provavelmente ia fazer sobre o banheiro. E ela ia fazer sobre a fiação elétrica. Então, vocês percebem que quando se muda das pessoas, quando muda o eu, né? Esse nível de subjetividade muda o foco. Certo? Então, tá. Vocês entenderam já esse nível de subjetividade? Só um adeno aqui. A aula está sendo gravada para os alunos que não estão podendo participar agora da aula, né? Agora desse momento da live. E também para os alunos que começaram a assistir agora, tá? Alguns alunos entraram faz pouco tempo e que perderam o começo, mas a aula está sendo gravada, ela vai ser postada no meu canal no YouTube. Assim que ela for postada, eu vou mandar o link para os grupos do WhatsApp. Também vai ser disponibilizada para os alunos que não estão podendo estar aqui nesse momento, que vão poder assistir só mais tarde, quando o pai chegar com o telefone em casa, enfim. Eu já entendi essa questão da internet para vocês, que realmente é muito complexa. Bem, então tá, como eu falei, o nível de subjetividade. Algumas reportagens procuram expor os dados de maneira mais neutra. O que é esse neutra? Esse neutra, ele quer dizer o seguinte, ele não quer, de certa forma, mostrar o eu, né? Mostrar o eu. Ele quer ser mais direto. Então, ele está focado mais na reportagem em si do que a minha forma de ver esse mundo. Só um momento, uma água aqui, que a minha garganta já está... Já está seca. Certo? Bem, agora vamos para um outro tópico. Quem diz a reportagem? Quem é que faz a reportagem? Quem escreve a reportagem, geralmente, não é todas as vezes, geralmente é um jornalista, tá? O repórter tem de pesquisar sobre o assunto para escrever sobre ele. Se hoje eu, Natália Lima Ribeiro, professora de língua portuguesa, quisesse fazer uma reportagem
sobre, sei lá, vítimas de escalpelamento no Baixo Amazonas. Eu posso ir lá com minha câmera, com a minha equipe de reportagem, eu posso fazer. Eu sou repórter, eu sou jornalista? Não sou, mas eu posso fazer. Então, quando eu fiz aquela atividade com vocês, eu dei a função de jornalista, de repórter para vocês. Então, não é necessariamente que é um jornalista, a maioria das vezes é. O repórter tem de pesquisar sobre o assunto para escrever sobre ele, ou então para filmar também, né? Que a gente sabe que existem reportagens que são por vídeo, pois deve explicar ao leitor o que provoca o fato, quais suas consequências, qual a opinião das pessoas envolvidas com ele e de especialistas, e pode complementar o texto apresentando assuntos relacionados ao tema principal. Ou seja, aqui a reportagem ela vai para diversos caminhos, ela tem que ser aprofundada, tem que ser feito um estudo a partir daquele fato, a origem, por que aquilo começou. Por exemplo, o coronavírus, né, que é um tema assim, que acho que todo mundo está sabendo mais. O que aconteceu foi o seguinte: muita gente não sabia qual era a origem daquela doença, e mais tarde, uma reportagem muito bacana, ela mostrou que aquela doença ela começou parece que foi um mercado de comida lá na China, que foi de um animal. Então, uma reportagem desse jeito, ela quer saber a origem do fato, certo? Novamente, vou fazer aquela questão lá do tema, né? Tema, vamos lá, coronavírus. O foco da reportagem 1, por exemplo. Foco 1, origem, da onde veio. A reportagem que eu mostrei semana passada, foco 2, como se prevenir. Então, o que vocês percebem? Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não quero anotar, eu quero desenhar. Tá. Aqui a gente percebe que esses dois temas, quer dizer, esses dois focos, eles são o quê? Eles são desdobramentos desse tema aqui, né? Cada foco é um desdobramento do tema. Agora eu quero... tá. Limpar todos os desenhos, tá? Porque agora que eu estou aprendendo a desenhar aqui nesse zoom. Então, o tema principal é esse aqui, né? O tema é esse. Mas o foco, ele pode ser diferente. Como se prevenir, tá? Eu quero que isso fique bem gravado na mente de vocês, porque às vezes, o que acontece? Muitos alunos, eles se confundem do tema do texto com o que ele trata. Então, geralmente, o tema é uma coisa e ele trata de outra coisa, mas não quer dizer que aquele tema esteja meio que traindo o seu foco. Não é isso. Geralmente, as reportagens elas são feitas sobre temas, sobre questões bastante debatidas na nossa sociedade. Então, o que acontece é que, como é muito extenso aquela questão ou aquele tema, um foco é escolhido justamente para poder aprofundar naquele ponto. Certo? Continuando aqui. Deixa eu ver quantos alunos estão online. Depois eu ligo o som de vocês, porque na outra vez eu liguei o som, eu tive muito barulho, eu não consegui dar aula direito. Então, hoje eu quero ser mais direta possível. Novamente, Lucas, bom dia, que entrou. Alguns entraram agora, novamente. A aula está sendo gravada, eu sei que você perdeu uma boa parte da aula, mas você vai poder assistir ela depois no YouTube, tá? Eu estou gravando ela. Bem, o que diz a reportagem? Uma reportagem pode tratar de assuntos atuais ou não, e para diversos públicos ou para públicos específicos. Por exemplo, um tema sobre pichação. Ele não vai ser um tema que, por exemplo, o meu pai ele vai querer saber, ele não quer saber daquele tema. Agora, para mim, eu acho interessante o grafite como forma de arte. Então, a reportagem também tem esse
O que é isso? É vou até escrever aqui. Público-alvo. Certo? Para quem o texto é direcionado e quem vai ler esse texto. Bem, como diz a reportagem, quais são os mecanismos linguísticos e não linguísticos, se ele vai usar de texto aqui, texto verbal, né? Isso aqui é um texto verbal, tá, gente? Esse texto que vocês estão vendo aqui é um texto verbal. Por que verbal? Porque ele se usa de palavras para poder expressar a opinião, expressar... Tá. Para poder descrever a situação. Então, isso é um texto verbal que vocês estão vendo aqui. E a não verbal? O que é o texto não verbal? O texto não verbal, ele se utiliza de outras formas para comunicar. Por exemplo, quando se usa a cor vermelha em alguma parede ou algum tema, assim. Por exemplo, o vermelho ele remete ao sangue, ao amor. Então, a cor, ela comunica alguma coisa, ela fala sobre alguma coisa, certo? Essa aula aqui de linguagem verbal e não verbal, eu vou dar ela depois que a gente estudar, tá? A notícia. Essa aula vai ser dada para vocês entenderem o que é essa linguagem verbal e não verbal, que ela é extremamente importante na vida de vocês, tá bom? Vocês podem até me cobrar, professora, cadê a nossa aula de linguagem verbal e não verbal? Bem, então esse não verbal são fotos, esquemas gráficos e seguem esta estrutura. Qual é a estrutura do texto? Começa com o título ou manchete e em seguida vem o lead, que é o parágrafo principal que responde às perguntas. Quem, o que, onde, quando, como e por quê. Ou seja, o lead é meio que o resumo, tá? É um resumo da notícia. Resumo da reportagem. Desculpa. Então, ele é extremamente importante para vocês, tá? Antes de vocês entrarem na reportagem, geralmente acontece isso também, né? Eu vou ver Por exemplo, eu quero ver um documentário. O documentário, geralmente, ele tem esse caráter de reportagem. E o que acontece no documentário? Eu vi um documentário um tempo desse que o título era um tema assim que eu fiquei, nossa, eu tenho que assistir esse documentário. Só que o que aconteceu? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o título. Então, a minha expectativa foi outra com o título. Mas por que eu fui frustrada? Porque eu não li o resumo da obra. Eu não li o lead da obra. Então, o que acontece é que o lead ele vai informar para vocês qual é o foco, né, daquela reportagem. Às vezes o foco está bem delimitado no título, às vezes não, às vezes ele é muito aberto. Então, o lead é importante justamente para restringir, por exemplo, o tema é assim, é totalmente aberto. O lead ele faz assim, ele vai afunilando, ele vai colocando o foco dele para você entrar naquela reportagem, tá? E por que uma reportagem é feita? Para informar o acontecimento atual, para quem diz, como eu falei, o público que ele é extremamente importante. Bem, o lead, geralmente, ele ocupa o primeiro parágrafo em notícias e reportagens. É um resumo do relato e responde todas e algumas perguntas, como eu falei anteriormente, né? Isso aqui são os elementos da reportagem. O título, a gente já entrou nessa parte. O título, o lead e os meios de divulgação. Quais são os meios de divulgação? Vocês conhecem? A internet é um meio de divulgação, a televisão é um meio de divulgação, o jornal impresso é um meio de divulgação, o WhatsApp também é um meio de divulgação. Então, existem vários meios, midiáticos ou não. O jornal em papel que a gente recebia no domingo, hoje em dia, não é tão mais cultural fazer isso, né?
Antes, meu pai acordava muito cedo no domingo para ver o jornal de domingo. Hoje em dia, não é uma coisa assim que ele faz mais. Justamente porque houve essa mudança, né, social nossa em ver mais as notícias. A gente hoje em dia, mais ligado à imagem, ao imagético. Enfim, as reportagens para televisão, né, são ilustradas para os jornais e para as entrevistas, ou para as revistas e para os portais da internet. Então, eles usam de linguagem verbal e não verbal. Nas reportagens de jornais, aqueles impressos, eles usam a linguagem verbal e não verbal. Entretanto, existem reportagens que só usam de uma linguagem determinada, ou somente linguagem verbal ou linguagem não verbal. Certo? A gente já está acabando aqui. Eu só quero ver uma coisa, que falta só um tópico para eu fechar com vocês. Eu sei que a aula foi rápida hoje, né? Eu vou ver aqui, rapidinho. Vamos tentar terminar, porque eu tenho que pagar. Vocês sabem, né? O Zoom ele é uma plataforma que a gente tem que pagar se exceder um certo prazo. Mas, enfim. As etapas da reportagem. A reportagem ela não é simplesmente você chegar lá e falar, eu quero estudar isso. Não, você tem que seguir um roteiro, mas seguir etapas justamente para você atingir o seu objetivo final. Então, o que é a primeira etapa? É a pauta. Pauta é onde começa a investigação. E depois, por exemplo, eu vou fazer uma pauta. Teve um assassinato aqui do lado de casa. É um exemplo. Então, a pauta dessa minha reportagem é sobre esse assassinato. E aí, o que eu vou fazer? A pauta é essa e eu vou fazer a apuração daquela pauta. O que é a apuração? É verificar se aquilo realmente aconteceu, se aquilo não é uma mentira, se estão me enganando, se aquela história não foi verdadeira. Então, a apuração é para descobrir se o fato, né, é verdadeiro, se ele é falso, quem estava lá no momento, enfim. Ele, na verdade, é o pontapé inicial Tem muita gente mandando aqui mensagem no bate-papo, só um momento. Aqui no meu computador está travando, mas porque estou usando o navegador. Bugou tudo. Então, não é o seu. Acho que é nela. Não, gente, está tudo de boa aqui no meu. Ou bugada. Não estou bugada, não. Estou de boa. Enfim. Então, a partir de todos esses elementos que eu pesquisei, foi uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para saber se aquilo realmente aconteceu, como foi que aconteceu. Foi a apuração. E depois disso eu vou fazer a redação. Eu vou escrever sobre aquilo, exatamente quando aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, tá? E a partir dos dados e depoimentos, porque a gente precisa de depoimentos para verificar também se aquilo é verdade. Porque o depoimento é importante justamente pelo aquele nível de subjetividade que eu falei, daquele eu que está envolvido na reportagem. O depoimento era importante para a gente ver vários focos do mesmo acontecimento, certo? Que apresenta a visão, né, que tem abordado o tema. Depois dessa etapa, a reportagem é ainda editada para atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo o padrão do veículo de comunicação. Por exemplo, a minha reportagem, eu fiz a reportagem, eu fiz a apuração, eu fiz a redação, e aí o que eu consegui? Eu consegui um material de 50 páginas. Esse material ele vai ser cortado, vai ser editado. Por quê? Porque nunca vocês vão ver uma reportagem de 50 páginas num jornal. Nunca. Numa revista, pode ter que aconteça isso, mas vai ser, por exemplo, um número só sobre aquilo. Mas é muito difícil. Então, o texto ele precisa ter um corte. Ele tem um recorte dos pontos principais daquele acontecimento. A fotoreportagem, como eu falei, é a reportagem, mas ela está centrada na foto, né? Na imagem. E uma reportagem resulta de um trabalho investigativo juntamente com a checagem de veracidade dos fatos.
Ou seja, se de fato o que será publicado é verdade. Isso aqui tem muito a ver com as fake news, né, gente? Tem muita fake news rolando por aí que a gente não verifica se é verdade ou não. A gente acredita naquilo. A reportagem associa as informações pesquisadas e as hipóteses às situações reais, observadas nas situações sociais comuns. E, embora mais extensa do que as notícias, as reportagens se aprofundam mais no assunto. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que essa diferença da reportagem, da notícia, e também todos esses elementos, né? Vamos ver aqui, tem alguém levantando a mão, mais mensagens, né? Claro. Então, vou ter que instalar o Zoom de novo no meu celular. E a professora, eu tô aqui, gente, travou tudo. Tá, eu vou ligar aqui o som de vocês, eu quero falar com vocês aqui rapidinho. Tá, quem quiser falar, fala. Quem não quiser falar, não fala, tá? Gerson, abaixar a mão. Pedi ativar o som. Oi, Gerson. Gerson. Ah, não, é a Clara. Pedi. Quem quer falar? Quem quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Escreva no bate-papo, que eu vou. Tá ruim, tá. O que o Lucas está reclamando já? Lucas, o que você quer, meu querido? Samuel entrou agora. Bem, gente, vou ver aqui, acho que eu tenho pouco tempo ainda, mas a gente vai continuar fazendo, eu vou fazer aquela atividade com vocês, tá? Aquela que eu passei, a segunda atividade que eu passei, que poucos... O áudio tá ruim? O meu ou o seu? O meu áudio tá ruim, gente? Me digam. Meu áudio tá ruim? Meu áudio tá ruim? Meu áudio tá ruim? O meu áudio tá ruim? Tá. Tá. Bem, vamos lá. Vamos para aquela atividade que eu passei para vocês. A estrutura da notícia, né? Que eu passei para vocês. Chuva de granizo cobre Campo Grande de branco. Esse é o que na notícia? Isso aqui é o... Isso aqui, esse primeiro. Vamos lá. Não. Isso aqui é o quê? É o título. Cadê? Vou botar aqui, título. Título, tá? Vamos lá. Forte calor associado à altura, à alta umidade. Forte calor associado à alta umidade do ar provocam o fenômeno no bairro da Zona Oeste, que durou meia hora. Hoje à tarde deve voltar a chover na cidade. O que é isso? Isso aqui, esse parágrafo aqui, né? Isso aqui é um lead, gente. Isso aqui é um lead, tá? Ele está dando a informação, ele está dando a informação principal dessa notícia, né? O que ela vai tratar? O lead. Que em inglês é assim, tá? Eu vou mostrar como é em inglês, só que em português ficou desse jeito. É lead, é meio que o que lidera a notícia, né? O ponto de partida é o título. O lead, em alemão, que é um verbo que significa liderar, né? É o que vai fazer o foco, vai liderar aquela notícia, né? Aqui a gente tem o texto, a redação. Aqui a gente tem o quê? Esse primeiro parágrafo é a introdução da notícia, ou da reportagem, perdão. Porque isso aqui é uma notícia, mas também, como ela tem um certo grau de pesquisa, eu enquadrei ela como uma reportagem. E é importante vocês já notarem que alguns elementos da notícia e da reportagem são os mesmos, certo? Vamos lá. Qual é o gênero aqui acima? Qual é o gênero? É notícia? Ai, meu Deus, cadê? Limpar todos os desenhos, tá?
Bem. Qual é a tipologia do texto? É um discurso, né? Quer dizer, discurso. É uma notícia isso aqui. Tá? Tanto que está escrito aqui, estrutura da notícia. Por que não é uma reportagem? Essa aqui eu vou deixar aqui para vocês pensarem. Eu vou dizer o seguinte. Pelo tamanho, pelo caráter de urgência, aqui a gente percebe que não tem um aprofundamento muito grande. Por quê? Porque ele só está a fim de noticiar. O objetivo dele é simplesmente falar sobre como esse fenômeno atingiu o Campo Grande. É um caráter totalmente informativo, não investigativo. Tá. É o problema. Qual o domínio discursivo? Aqui a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Certo? E esse texto aqui é a mesma coisa. Só que, em vez de vocês investigarem o que é aquilo, o que é a notícia, qual é o título da notícia, aqui ele já coloca algumas coisas assim para vocês responderem, para bater mais cabeça. Qual é o título da notícia? A Terra tem febre. O subtítulo da notícia. Logo após, né? Cientistas, piorou o aquecimento global. O que vem acontecendo com o planeta Terra? Como o meu tempo já está acabando, então está dentro do texto. Todas essas informações estão dentro do texto. Ou seja, o que essa Terra tem febre? Isso aqui é uma metáfora. A Terra não tem febre, mas a Terra está sofrendo pelo aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento das temperaturas no mundo. Então, o texto ele quer falar sobre isso, né? E quais são os motivos que tem causado? Claro, como eu falei, vão ter reportagens que vão dizer que esse efeito estufa, né, que geralmente é associado ao aumento de temperatura na Terra, mas tem gente que vai dizer que é a poluição. Claro, um tem a ver com o outro. Todos eles estão interligados nesse mesmo fenômeno. É que nem como eu falei, o tema é o quê? É o aquecimento da Terra. Aí o foco, qual vai ser o foco da notícia? Vai ser o quê? Vai ser o efeito estufa, ou então o outro foco pode ser que existe sim uma forma própria do planeta de aumentar sua temperatura durante o tempo. Também existe outro foco, que é a poluição. Como essa poluição ela está aumentando a temperatura da Terra. Outro foco, as queimadas. Então, gente, a gente vai ficar... Eu estou fazendo dependência em outra escola, estou cheia de atividade. Bem, é o seguinte, tá horrível aqui, peraí, rapidão. Bem, a gente ainda tem alguns minutos para terminar a aula. Semana que vem, eu vou fazer o seguinte. Semana que vem... Peraí, para todos. Bem, é o seguinte, semana que vem a gente vai ter uma aula, a gente vai continuar essa mesma matéria e depois a gente vai partir para o assunto notícia. E depois a gente vai para a linguagem verbal, linguagem não verbal, e assim a gente vai continuar, tá? Alguns alunos estão tendo dificuldades para acessar no horário das lives. Eu gostaria, assim, eu queria a opinião de vocês. Mas eu quero que vocês me mandem isso no individual, que eu vou fazer uma pesquisa. Qual é o melhor horário para vocês assistirem live? Se é de manhã, de tarde ou de noite? Tá? Que a maioria dos alunos tem o professor de religião, ele faz as aulas à tarde, pelo que eu vi. Então, eu acredito que o horário de manhã, às vezes, não seja tão viável para todo mundo. Mas, se for, então a gente continua nesse horário, mas eu vou ver o dia ainda.
se acalmem. Eu sei que vocês estão muito nervosos ainda. Eu também estou nervosa com tudo que está acontecendo. Mas a gente precisa ter calma e fazer as atividades. Muitos alunos da 803, eles estão assistindo as lives. Entretanto, eles não estão fazendo as atividades. E a forma que eu estou vendo a frequência é justamente de fazer as atividades. Por favor, façam as atividades, gente. Essas atividades, elas são importantes. Os alunos que não têm internet, que não têm como acessar essas atividades, os cadernos, tudo que eu fiz, tudo que eu mandei para vocês no online, ele já está disponível impresso na escola, já está na escola lá para vocês pegarem. Mas vocês têm que ir do horário de 8 a 1 hora da tarde, porque é o horário que a moça vai estar entregando essas atividades. Quem pode pegar essas atividades? Os pais, tá? Os pais devem ir na escola e pegar essas atividades. Depois que vocês fizerem essas atividades, os pais de vocês devem deixar as atividades na escola. Aí, o que vai acontecer? Os professores, eles vão corrigir essas atividades e vão entregar para vocês depois, e assim a gente vai continuar até o final do ano letivo. E é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar a aula no YouTube. Assim que eu sair daqui, eu vou já postar no YouTube. E é isso, gente. Uma boa semana. A gente está no meio da semana, né? E é isso. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, vocês mandem para mim no individual, no WhatsApp. Vocês sabem o horário que eu estou disponível. E é isso, gente. Um grande beijo a todos. E muito obrigado pela participação de vocês, que sem vocês isso aqui não estaria funcionando, tá? Um beijo e até a próxima.